Boa noite novamente. Hoje, além de estar super bem acompanhada com vocês, temos também o nosso querido Flavito. Muito bem-vindo novamente, Flávio. Muito obrigado. Prazer fazer parte com vocês. E aí, a gente vai falar o que hoje, né? A gente vai continuar aqui, até estou passando aqui a nossa aulita, que a gente falou de CIPA. E a gente falou também de ergonomia, viu, Flávio? Falamos sobre ergonomia. E aí a gente começa hoje com o PPRA, que é esse Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e que ele, juntamente articulado com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, faz toda a questão legislativa que, desde dezembro de 94, com a Portaria 25, está na NR9. E aí, gente, as empresas têm que ter o PPRA e o PCMSO. Existe também a questão de quantidade de funcionários para se ter aí o PPRA, tá? Que aí a gente vai chegar nisso já já. O PPRA, quando a gente pensa em riscos ambientais, eu sempre falo assim, que o risco ambiental é o ambiente de trabalho. Então, o risco que eu estou correndo fazendo a minha função. Porque a gente sabe também que existe aquela questão que às vezes as pessoas falam assim: ah, mas tem serviço que, pelo amor de Deus, não tem como se machucar. Mas será que é bem assim? Todo trabalho vocês acham que tem um risco? O que vocês acham? Sim, todo trabalho tem um risco. Pode ser que não seja de tipo de físico, por contaminação dessas, tipo, biológica, essas coisas, mas nunca se sabe. Vai que entra um carro na loja e te atropela. Eu penso nessas coisas. Mas não é risco do trabalho, é do ambiente que pode ser perigoso. Não é que ficou legal, assim, porque você falou, vai que entra um carro, por isso que eu dei risada. Eu falei, não, mas tá certa. Tudo pode acontecer, né? E aí, gente, também, né, Kênia, a gente precisa pensar em quê? Olha, eu trabalho na área administrativa, sentadinha, mas eu posso cair dessa cadeira, eu posso tropeçar e bater a cabeça na mesa. Enfim, gente, pode acontecer qualquer coisa no ambiente de trabalho e qualquer setor. Por isso que quando a gente fala dos riscos ambientais, é um olhar clínico que esse técnico de segurança do trabalho, como a gente falou na última aula, ou o engenheiro do trabalho vai analisar as questões que estão envolvidas com as ferramentas que eu utilizo e com o material que eu utilizo. Então, esta mesa está numa altura apropriada? Esta cadeira, as gavetas estão corretas? Né? Existe um apoio dessa cadeira? A luz está correta? Ah, mas vamos levar isso, então, para um setor de indústria. Oi, pode falar. Até aquela coisa do headphone, né? Para uma telefonista. Eu descobri isso quando no meu último emprego, que pela quantidade de horas que eu ficava ao telefone, não podia usar o telefone normal, tinha que ter aquele trequinho da cabeça. Isso, apoiador certinho, né? Para quê? Para você não forçar ombro e punho. É isso mesmo. Então, por exemplo, na indústria, a mesma coisa. A máquina, por exemplo, tem empresas que a altura dessa máquina é uma esteira. Então, tá bom, vamos ver quanto tempo vai ficar em pé, quanto tempo, se dá para ficar sentado. E aí, lembrando que o em pé e o sentado é aquilo que a gente falou da ergonomia. Tudo tem um porquê. Né? Então, assim como o operador de caixa, ele, quando vai passar compras grandes, ele precisa ficar em pé para não sobrecarregar os ombros, e nas compras pequenas, aí sim, ele pode sentar, porque não vai ter essa sobrecarga. É a mesma situação nas indústrias, em qualquer ramo de atividade. Né? Por quê? Porque existe todo um porquê, ficou até contundente, mas nesse sentido, a gente se entender que tem um porquê. Não vai ficar muito tempo em pé, porque vai sobrecarregar. Mas também ficar muito tempo sentado sobrecarrega. Nós já temos estações, por exemplo, das áreas administrativas de algumas empresas, que a mesa é bem levantada, então a pessoa fica lá quase em pé.
E aí ela só senta, às vezes não é nem cadeira, são bancos de altura regulável, justamente porque esse banco você regula, você só senta, você tem que ficar com a coluna o mais ereta possível, porque aí você só vai descansar as pernas. Depois você tira esse banco e fica em pé para trabalhar na estação em pé, tá? Por quê? Porque também muito tempo sentado não é bom para a lombar, para a coluna e tudo mais. Isso tudo que está em volta desse ambiente de trabalho, o PPRA, esse Programa de Prevenção de Risco Ambiental, vai estar colocando no documento. Então, ele vai colocar, ele serve para quê? Para se antecipar, para reconhecer e para avaliar esses riscos. Ele é parte integrante desse conjunto amplo de iniciativa da empresa e está articulado com as NRs que a gente falou na última aula, as normas regulamentadoras, tá? E aí, gente, quando ele está alinhado às normas, é porque você tem que obedecer, não tem por onde correr, tá? Então, a empresa que o faz, não faz porque, claro, a gente sempre comenta o quê aqui, né? O RH, ele tem que ser humanizado. Então, é claro que ele vai fazer, porque quando ele não tem um acidente de trabalho, quando ele não tem funcionários doentes, não é só porque produz mais, mas também ele dá qualidade de vida para esses funcionários. É isso que a gente precisa pensar. Mas a gente também precisa entender que a legislação foi feita para forçar também a situação para aqueles empregadores que não querem fazer o que é certo, né? Então, essa visão também a gente nunca vai poder esquecer do negócio. Porque, como a gente já falou várias vezes, muitos gestores, se você não lembrar que tem uma legislação por detrás, ele simplesmente não quer fazer, tá? Isso, infelizmente, acontece. Por isso, o RH tem que ser consciente de toda a questão legislativa, tá? O empregador é responsável por cumprir esse PPRA. Os trabalhadores têm que colaborar, têm que participar, tá? Por isso que a CIPA ajuda muito, como a gente falou na última aula, né? Então, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, ela vai ajudar nessas orientações, mostrando a importância, mostrando o quanto que você também tem que se cuidar. Porque tem gente, pessoal, que, por exemplo, não vou pegar a escada porque, sei lá, sou o Homem-Aranha e vou escalar. Só que se cair, se machucar, se, né, numa tragédia, morrer, tem que entender que a empresa ela vai colocar alguém no lugar. Mas é a sua família e as pessoas que você ama. Então, sim, tem que fazer essa conscientização nas pessoas, porque ela acha que, nossa, até eu pegar a escada, até eu pegar o EPI, não compensa. Tenho certeza que o Flávio também já ouviu essas coisas, né, Flávio? Sem dúvida, Van. Eu até ia fazer uma pergunta para você em relação a isso. O PPRA, ele pode ser considerado, por exemplo, uma ampliação dos usos de IPIs. Sim. Porque o IPI já tem, você vai usar para prevenir isso. Então, o risco já é uma coisa que é real, já foi uma coisa analisada, o risco ocorre. Agora, o PPRA, além de prevenir aqueles riscos que são óbvios, né, que assim, a tendência de acontecer é alta e com o tempo ocorre o prejuízo, mas também riscos que são esporádicos e ocorrem casualmente, não obrigatoriamente ocorre. É isso mesmo, Van? É isso mesmo, exatamente. E é por isso que o cipeiro, ele precisa saber exatamente o que consta nesse PPRA. Porque, por exemplo, ele tem lá a reunião da CIPA. Aí eles vão falar, gente, olha, fulano, você vai passar lá no setor do depósito. Fulano, você vai lá na produção. Você vai lá no setor administrativo. Fazer o quê? Inspeção. O que é essa inspeção? Ver se todo mundo está usando EPI, ver se as pessoas estão com a postura correta, né? E se estão obedecendo às normas internas da empresa. Tá, legal. Aí ela chega lá, ela já sabe os riscos ambientais. Então, por exemplo, o apoiador de pés debaixo da mesa. Tem gente no setor administrativo que não gosta de usar aquele apoiador. Esquece, coloca lá e ele fica lá, debaixo da mesa, sem os pezinhos da pessoa. Se ele sabe que ali o PPR é claro, né, gente? Também tem a obviedade. Vai ver ali e sabe que é para o pé. Mas
é importante ele saber o que está ali naquele PPRA, porque ajuda ele a conscientizar. Porque ali ele é um risco. E se ele está ali para conscientizar de não ter risco nenhum, ele já vai dar, ó, tem que colocar o pé, tem que usar. Inclusive, gente, na empresa que eu trabalhei, teve uma advertência da CIPA para o setor de RH. Vocês acreditam? E aí virou o quê? Pauta de reunião, né? Por isso que, nossa, eu acho que o Brasil inteiro ficou sabendo desse caso na época. Porque aí, nossa, a coordenadora levou para todas as unidades, que tipo, ela estava ali se sentindo envergonhada do setor que cobra norma, que cobra procedimento, ter levado uma advertência da CIPA, porque tanto o analista de RH quanto a auxiliar de RH se recusavam a usar o apoiador de pés. Porque, ai, não, nada a ver, ai, não precisa. Quer dizer, tipo, questionando o técnico de segurança, questionando as normas. Olha o absurdo, Flávio. Então, Van, o que você falou agora, ele remeteu para mim agora uma lembrança também de um fato bem parecido com esse que você comentou agora. Eu trabalhei numa empresa que eles usavam muito essa metodologia. Por exemplo, a CIPA, a empresa tinha 130 funcionários. Eu não lembro ao certo quantos cipeiros faziam parte desse controle. Mas quem ficava mais no comando, assim, quem geralmente era da presidência, quem ficava mais na parte da condução da CIPA, sempre era o setor de qualidade da empresa. E o que acontecia? Quando estava perto para ser renovado algum certificado da empresa e também para prevenção, né, levando em jus o PPRA, um trabalhador, um cipeiro de uma área, ele era sem avisar, né, ele tinha que ir a outra área vistoriar de imediato como estava aquele ambiente. Então, fora a qualidade, né? Se estava organizado, que não é risco, se o corrimão estava em ordem, por exemplo, depende do local, se o cesto de lixo estava limpo, se não tinha algum produto jogado no lixo sem ter necessidade, a postura dos funcionários, a documentação, se realmente está sendo feito certa, conforme o setor deve ser feito, o apoiador de pé estava feito. Se não tivesse, ele automaticamente já fazia assim, ó, o setor está irregular. Mas como faz parte, né, auditoria interna, né, a própria empresa, então ela já realmente ficava preparada, porque já não se sabe quando vai vir uma externa, né, Van? Então, ela já ficava preparada porque o próprio setor não sabia quando o outro setor ia fazer. Era de surpresa. O cara da qualidade chegava assim, olha, hoje você tem que ir até nesse setor aqui para fazer a vistoria. A pessoa tinha que, naquele dia ou naquela semana, não avisar o outro setor, mas naquela semana preencher todos, ir lá no outro setor e fazer todo o relatório de qualidade, se está tudo PPRA, está tudo preenchido certinho. Exatamente. E aí, gente, isso tudo, né, Flávio, é muito bom que a empresa tenha todo esse controle e toda essa parte, porque também na última aula a gente falou sobre essa questão dessas auditorias internas, porque é melhor do que o órgão fiscalizador, né, Flávio? Isso. E assim, ó, e o valor pago, para falar a verdade, o que acontecia? A empresa é uma indústria. Então, ela também tem os órgãos, as ISOs, né, os certificados que ela quer a certificação por conta de revenda, venda de mercadorias. E por isso, olha como que ficou. A consultoria era interna, mas era uma empresa terceirizada que fazia. E a empresa terceirizada, ela colocou um funcionário dentro da empresa. Olha. Então, não era de vez em quando que era feita uma auditoria. Era interna, mas não era... Era interna e externa ao mesmo tempo, né? É externa, porque não é externa porque não era do governo. Mas era uma empresa terceirizada que tinha um funcionário que tinha horário de entrar e sair da empresa e na qual ele trabalhava todo esse aspecto de qualidade da empresa e também cumprindo essas normas necessárias. Então o negócio era firme, o negócio não podia bobear, não.
Não, e é isso que traz também segurança para o funcionário, né? Porque é aquilo que a gente fala, se não quer fazer pelo bem da humanização, no sentido de cuidar de fato desse funcionário, de tratar bem, de zelar por esse funcionário, então faça para economizar no bolso. Eu sempre trago esse exemplo, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas quando a gente fala da legislação, quando a gente fala das multas, a gente tira um pouco, né? A questão bonita da história, do cuidar do funcionário. Só que aí a gente não tem como mudar todos os seres humanos. Então, tem pessoas, tem gestores que só vai, de fato, investir nisso se você falar para ele, olha, se pegar uma multa, se pegar aí, por exemplo, você falando aí de ISO, né, que a gente sabe que é um certificado de qualidade. Se o ISO for lá fazer a vistoria e falar, não, você não pode ter esse certificado, ele vai perder vendas, ele vai perder credibilidade perante o ramo de atividade que ele tiver. Então, quer dizer, enquanto ele não sentir que aquilo está prejudicando, ele não vai investir. Infelizmente, né, Flávio? A gente sabe que tem gestor que é assim, né? Nossa, Então, a gente, como RH, você joga isso, né, para te venda, né? servir para agir. Acha que vai perder venda, porque a ISO, né, ajuda você a comprar de fornecedores grandes, automaticamente você consegue preço bom. Se você não compra, você vende com preço que não é bom. O que eu queria ressaltar apenas é que essa troca, um funcionário vai até outro, não era funcionários comuns. Comuns eu falo assim, ó, sem participar da CIPA. Era os cipeiros que faziam essa vistoria. Eles estavam em comum, em comum, uma comum conversa, né, um ligamento muito grande com a qualidade. Então acaba, querendo ou não, ajudando todas as partes. Isso. É isso que eu queria ressaltar. Embora, sim, todos os funcionários participam. Como assim participam? A partir do momento que você, funcionário que trabalha na empresa, não faz parte da CIPA, mas quando você vai subir, vou até dar um exemplo aqui que a Aline comentou, que na loja sobe em escada para guardar mercadorias. A partir do momento que você, funcionário, pega a escada para poder pegar mercadoria, toma todos os cuidados possíveis, pronto, você já está fazendo parte da equipe. Sim. Já faz parte do processo. Ah, eu não faço parte da CIPA, não é problema meu. Não, ao contrário. Você é uma das partes principais. Exatamente. Isso mesmo. E aí, gente, dentro desses riscos ambientais, o primeiro tópico aí que a gente fala sobre o PPRA é a higiene ocupacional, que vai trazer aí sobre a prevenção, reconhecimento, controle de riscos, sejam existentes ou originados desse local de trabalho, que pode prejudicar a saúde e bem-estar. E aí, a gente pensando em higiene ocupacional, será que as empresas que estão voltando agora, as empresas que ainda vão voltar, as instituições escolares, será que esse requisito de higiene ocupacional, pensando em Covid, em pandemia, vocês acham o quê, turma? Vai mudar muita coisa? Eu não entendi a pergunta, Vã. A gente falando de higiene ocupacional, falando de pandemia, será que vai mudar muita coisa pensando em higiene ocupacional? Ah, vai mudar tudo, né? E aí a gente tem uma questão. O PPRA está pronto, gente. O PPRA está pronto e a gente está na pandemia. E aí, será que eu posso colocar um adendo, um anexo nesse PPRA? O que vocês acham? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, seu Fernando. Boa noite. Tudo bem? Bem, professora, graças a Deus. Então, tá bom. Então, vocês acham que pode colocar lá um documento a mais, colocar um anexo, principalmente pensando nessa questão da higiene ocupacional, pensando no Covid? Eu acho que pode também. Meu livro que eu escrevi. Eu E acho aí, que pode. Flávio, será que pode? Tá. Flávio?
Oi, Ivan. Eu não Será tô que ouvindo meu pode nome. colocar esse adendo aí sobre higiene ocupacional por causa do Covid? Será, Van? Será que a gente Olha, pode estar fazendo uma alteração? E agora? Será essa que é a por ser um questão, caso hein? especial? Mas é uma alteração ou é um anexo que pode pôr junto? Não, Só aí depois essa é a questão. Vocês acham que pode pôr? O documento está pronto, né? E o PPRA lá tá lindo, maravilhoso, prontíssimo. Aí veio o Covid, que já está aí há 6 meses. E aí, de repente, posso colocar o quê? Eu posso mudar alguma coisa? Eu ponho um anexo? Eu que acho que vocês põe um acham? anexo. Eu acho que mudar não pode, só pode, se você quiser assim, sei lá, se tiver que precisar pôr um anexo é melhor do que ter que modificar. Acho que modificar não dá. Tipo assim, na época daquela H1N1, por exemplo, foram colocados anexos, não foram? Então, gente, o PPRA, ele dura 1 ano. Todo ano ele tem que ser atualizado. Ah, Todo ano. E aí, o que acontece? Peraí, o PPRA está pronto, está dentro da data, só expira em 2021. E agora, o que eu faço? Exatamente isso, eu coloco anexos. Por quê? Porque se eu estou falando que eu tenho um documento de proteção de risco ambiental, ou seja, proteção e prevenção para o funcionário, como que com a Covid, que é uma pandemia, e que eu preciso, sim, usar máscaras, ou seja, estamos aí com um item a mais de EPI. Precisamos, talvez, dependendo do setor, da situação, usar até mesmo luvas. A questão do álcool em gel, tudo isso não estava nesse PPRA. Só que a situação é atípica, é uma pandemia, e eu estou ali com um documento de proteção e prevenção, né, de riscos para o funcionário. Então, sim, as empresas estão mandando o quê? Vários anexos. Inclusive, gente, tem empresa que não nem só colocou só no PPRA, virou o quê? Comunicado da empresa. Lembra o endomarketing? Eu vi que vocês colocaram murais digitais, jornais, revistas, vitrine do sucesso, enfim, vocês foram adentro dessa questão. Sim, por causa da Covid vai ter que entrar. Então, pode sim não alterar o PPRA. Isso não, porque não tem necessidade. Mas colocar um adendo, um anexo a mais, deve. Né? Não uma questão que pode, deve. Por quê? Se tiver uma auditoria e for colocado lá, e aí depois de tudo isso, imagina a quantidade de Covid que determinada empresa teve. E aí, quem garante que isso não pode reverter um ativo para a empresa? Ué, mas não tem nada no PPRA, não tem comunicado, a empresa fez algumas ações, mas fez todas realmente pautadas no risco que esse funcionário estava correndo, pensando na peculiaridade de cada setor. Então, tudo isso, o técnico de segurança do trabalho, o médico coordenador, né, desse serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, o famoso SESMIT, tem que pensar, principalmente em empresas de médio porte em diante, que aí se tiver um ISO no meio aí, que é esse certificado de qualidade que o Flávio começou a falar e eu também falei, aí mais ainda tem que se respaldar. Lembrem-se, as empresas sempre têm que pensar em o que aquilo pode gerar no futuro, né? Que distorção que aquilo pode ter. Então, se eu estou respaldado na documentação, perfeito, sem crise. Riscos ambientais. Para efeito da NR9, o PPRA vai trazer esses riscos, seja o agente físico, Pega o seu tablet, pede. o agente químico e o agente biológico. Lembrando, agente físico, corpo, né? Ou seja, postura, altura das ferramentas de trabalho, toda essa parte que o seu corpo está envolvido. Agente químico, o que você manuseia, né? Então, às vezes, produtos de limpeza, produtos e tudo mais. E os biológicos, que aí vai analisar questões virais, bacterianas, né? Essa a questão também que do biológico pode também se ver se você trabalha num ambiente aberto, ambiente fechado, isso tudo também é analisado. Esses são os riscos ambientais. E aí a gente vai pensando nos agentes físicos, né? A questão das temperaturas, vibração, radiação, né?
O agente químico, neblina, gases, vapores, poeira, tá? E os biológicos, parasita, fungo, bactéria, vírus, protozoários, toda essa questão aí que está em volta está no ar, certo? Bem, a estrutura dele é um documento que tem que ter o quê? Planejamento anual, por isso que ele vale por um ano. Mas aí, pensa bem, tá bom, não mudou nada, não mudou o setor, não surgiu setor novo, não teve pandemia, não teve nada, foi tudo normal. Teve a CIPA, teve a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foi tudo maravilhoso, todas as ações que estavam ali para fazer na CIPAT foram feitas, com lista de presença, com tudo certinho. Mas aí chegou o auditor, e aí, gente, uma semana atrasado. Venceu dia 3 de setembro. E aí o auditor apareceu dia 10, uma semaninha. E aí? Dá multa ou não dá? Não entendi, desculpa. PPRA está vencido, uma semana. O auditor da Secretaria do Trabalho chegou e solicitou o documento da multa para a empresa, está uma semana vencido. Não sei. Parece, eu acho que dá. Eu também acho que deve dar. Não sei se tem algum prazo tem também, algum se tipo prazo, assim, venceu, tem 15 tantos dias dias pra depois do fazer. vencimento. A Aline falou também que dá, Dani, que acha que dá. Dani, E não. Gente, é o seguinte. Retribuir. Olha lá. Na verdade, o que acontece? Se venceu hoje e amanhã tiver auditoria, por lei, levando em conta o que está escrito, porque não tem, né, esse respaldo de duração, né? Então, ou seja, a empresa ela tem que fazer o quê? Um planejamento. Então, meu PPRA falta um mês. Na verdade, faltando 2 meses para vencer, você já tem que fazer todo o trâmite no sentido de avisar o técnico de segurança do trabalho, já analisar, porque ele tem que fazer novas vistorias, ter certeza de que, de fato, não mudou nada, para não se tornar somente o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E aí, gente, sim, o auditor pode autuar com 1 dia de atraso que seja. Porém, eu trouxe aqui, que vai depender muito do que. Ele chega na empresa, toda a documentação perfeita. Inclusive, você mostra para ele todas as situações que esse técnico de segurança já está fazendo para atualizar esse PPRA. E que, infelizmente, foi ali, né, um lapso que houve de uma semana. E o restante do que ele solicitou de documento está tudo lindo. Pode ser que você pegue um auditor que vire e fale, tá bom, ok, né, eu não vou autuar, mas daqui uma semana eu volto para ter certeza que está tudo ok. Pode ser, mas aí lembre-se, você vai estar respaldado na verdade não é nem boa vontade, mas é na camaradagem. Porque a gente não pode ver isso com bons olhos, né? Porque o auditor que faz isso, quem garante que ele não pode fazer também para o lado errado? De ver uma coisa certa na empresa e autuar ou negligenciar e falar que está errado. Se nós vamos falar sobre ética, então tem que seguir o que está escrito no documento. Né, Flávio? Exatamente, Ivan. Exatamente. Embora exista, né, às vezes, igual você disse, ele pode estar agindo ao contrário, ele pode estar na outra empresa, ele vê alguma coisa certa e agir como errado. E, ao mesmo tempo, ele pode estar fazendo, às vezes, assim, vou ajudar a empresa, ou eu conheço o dono da empresa, e querendo ou não, isso não é bacana, né? Não é o ideal através do mercado de trabalho. Regra para um, regra para todos. Exatamente. Não então, pode nesse deixar sentido. que pessoal, né? Eu gostei da empresa, fui bem recebido. Lógico, a empresa que conseguir esse benefício, ótimo. Receber bem a pessoa, né? Passar as informações que deseja. Isso aí é pré-requisito. Não é pré-requisito, é uma coisa que tem que ser natural. Mas eu acho que isso não deve ser influenciado
nessa parte. Se caso for, sorte da empresa, conseguir um prazo a mais. Mas acredito que nenhuma empresa vai querer arriscar, né? Pegar um auditor aí que não vai querer, igual a Van disse, né? Essa camaradagem. É um risco muito alto que se corre. Exatamente. Então, é nesse sentido, tá, pessoal? Lembrando aí que a gente sempre tem que pensar nesses dois lados da questão. Então, sim, pela legislação, um dia de atraso já pode, de fato, aí autuar. E aí não é bacana para a empresa também, não só pela questão de dinheiro, mas é a imagem também que fica, porque é um documento que a gente está falando de proteção, de prevenção de risco para o funcionário. E aí, se você não cuida disso, dá uma imagem complicada também, tá? Então, por isso, tomar cuidado. Vamos supor que numa dessa, lembrando aí uma outra questão, esse PPRA pode ser solicitado num acidente de trabalho com causa de morte. E aí? PPRA vencido. Acidente de trabalho com morte. Será que esse auditor, né, esse investigador que vai estar ali para entender, será que ele vai achar que, de fato, só comeu bronha com a data? Difícil, né? Porque já tem um funcionário ali que infelizmente perdeu a vida, aí o PPRA está vencido, aí ele começa a fazer o quê? Caçar. E aí, gente, possa ser que ele ache coisas muito mais complicadas. E é por isso que às vezes a gente ouve, né? De empresas que quando tem esses acidentes trágicos, a empresa, às vezes, o que ela gasta, ela não tem noção. Porque aí consegue se achar tanta irregularidade que essa vida é imensurável, não tem como você medir, né? Mas aí depois começa a ver todos os erros. Pode falar. Vanessa, Oi, seu Fernando. inclusive, eu vou falar um fato aqui. Meu primo era técnico de segurança lá na Baldão, lá de Matão. E aconteceu um acidente que a empilhadeira caiu em cima do funcionário e matou o funcionário, morreu. E investigaram a vida do meu primo inteira, sendo que ele tivesse todo documento. Graças a Deus que ele tinha todo documento, né? Sim. Mas tá vendo, gente? É isso que eu tô falando. Então, quando a gente. É vida, né? Não tem o que fazer, né, seu Fernando? Então, assim, eles não estão nem errados para tentar entender ali, né? Eles investigaram e. Sim, e igual a senhora falou, eles procuraram assim, pelo em ovo para ver se meu primo não tinha nenhum documento faltando, tudo certinho, né? Exatamente. Por quê, né, gente? Tirou o bem maior de qualquer ser humano, né? Que é a vida. Sim. Né? Então, mesmo que, ok, vamos fazer a investigação e prove que, infelizmente, né, foi um equívoco, um erro da pessoa. Mas mesmo assim, né, aconteceu dentro da organização. Né? Então, é nesse sentido aí que tem toda essa averiguação. Por isso que não é só ter lá o documento. Inclusive, Flávio, na última aula, eu comentei com as meninas que eu já tive várias consultorias de chegar na empresa e, assim, contratar uma clínica para fazer o PPRA e o PCMSO, e aí, na conferência de receber esse documento, o RH nem vê que está com o endereço de outro lugar. Meu Deus. Então, quer dizer, gente, não adianta, tem que olhar todo, não é só contratar, sabe? Tipo, não, ó, agora tem o PPRA e o PCMSO. Lembrando que o PPRA, se você tiver um funcionário, já é correto você ter o PPRA. Um funcionário. Por quê? Porque se a gente está falando de risco, de prevenção de risco para o funcionário, se eu tenho um funcionário, eu tenho que ter PPRA. Levando então, em consideração pode falar. Peço desculpa por cortar você. A gente às vezes fala assim, a empresa, eu vou contratar um terceirizado porque é menos dor de cabeça, a empresa tem dinheiro, paga, já resolve, aí fica esse negócio enrolando. O que acaba acontecendo? Embora você vá pagar uma empresa terceirizada, a empresa ela vai ter que conhecer a sua empresa, saber os riscos que essa empresa vai correr. Mas concordam comigo que talvez um funcionário, ou, por exemplo, alguém da CIPA, que ele pode estar realizando, assinando esse documento, vocês não acham que eles seriam mais qualificados? Que eles conhecem mais a empresa, conhecem mais riscos?
Então, eu acho que é um ponto também para ser observado. Não estou dizendo para excluir, não, a hipótese de ter uma empresa terceira. Mas, por exemplo, quem mais conhece a empresa que o próprio funcionário? Sim. Não é isso, Van? Claro. E outra coisa, né, Flávia? Às vezes o que vai pagar por mês esse terceirizado, sem contar que quando você, por exemplo, investe num técnico de segurança do trabalho, que vai fazer aquele trabalho fenomenal com a CIPA, né? Porque o que o técnico faz? Ele gruda ali na CIPA, nos brigadistas, na brigada de incêndio, e aí, gente, tudo, ele vai olhar tudo que está em volta disso. E aí, pensando em todas as situações, abriu uma comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, já tem um técnico de segurança lá. Mas espera aí, por que aconteceu? Ele vai fazer toda uma avaliação com os cipeiros que conhecem a empresa, que faz a inspeção, que faz vistoria também. Olha que trabalho fantástico, Flávio. Quando você vai pôr na ponta do lápis, às vezes não compensa a terceirizada. Ainda mais por causa da afinidade entre eles também, né, Van? Exatamente. Os funcionários, eles ficam mais à vontade em conversar, por exemplo, com o técnico de segurança do trabalho. Então aconteceu isso. Pode ser, né? Pode ser uma hipótese, tá? Que venha um terceiro que chegue a indagar, né? Viu, mas por que aconteceu isso? E a pessoa, ela fica meio assim de estar relatando o porquê. Então, acaba prejudicando no resultado, né, da informação que vai ser documentado. Exatamente. Então, gente, isso tudo tem que ser visto, né? Porque o PPRA, tem esse planejamento anual, tem a estratégia e a ação, o registro, né? Como que vai ser feito esse registro, a manutenção e a divulgação dos dados. Por isso que o endomarketing entra aqui antes disso tudo. Porque eu tenho que ter aquele mural, eu tenho que ter um espaço para os avisos do sindicato, eu tenho que ter um espaço para que os cipeiros, os brigadistas, possam falar as ações que vão acontecer, possam colocar suas fotos para as pessoas saberem, opa, peraí, você é cipeiro? Não, então peraí. O vídeo que eu coloquei lá no grupo, né, da CIPA do McDonald's. O boné já vem com símbolo, né? Então, isso tudo é exatamente para quê? Para identificar, para o funcionário saber em quem que ele pode ir, porque às vezes ele vai ficar sem graça de falar com o líder, principalmente se ele tiver que apontar um colega. Olha, eu vejo ele direto sem usar o EPI. Direto ele tá lá no setor e já não sei como não se machucou ainda. E aí, às vezes, para falar isso para um cipeiro, para falar para um técnico de segurança, é mais fácil do que chegar já para o líder. Né? Então, é nesse sentido que facilita tanto. Então, por isso que essa divulgação dos dados também é tão importante. A periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo. Só uma vez por ano lá que vai saber quem que é cipeiro. Não, todos os meses, faz reunião. Quando que é essa reunião? Né? Onde que vai acontecer? Quais setores serão averiguados? Isso tudo, né? Faz parte do quê? De entender de quanto em quanto tempo, para as pessoas saberem que o negócio é sério. A questão da higiene ocupacional, né? E aí sempre pensando, antecipar situações, reconhecer a seriedade dos fatos, avaliar de fato, né? E aí passar para quem é cabível quando tiver situações drásticas. O que é situação drástica? Chamei o funcionário. Então, vamos lá. Sou Fernando. Seu Fernando, dá um trabalho, seu Fernando. Seu Fernando não gosta de usar, né, o sapatão. Então, o seu Fernando apareceu lá sem o sapatão para trabalhar. Aí, o que acontece? O cipeiro foi lá, explicou a importância, parará. Primeira vez. Deu 2 meses, o seu Fernando de novo não quer usar o sapatão. Vai lá o cipeiro de novo conversar com ele. Vocês acham que até quantas vezes o cipeiro pode conversar com o seu Fernando? Eu acho 3 vezes, né? Ou 2 seria. A terceira é advertência, né? Seu Fernando tá esperto. Concordo. Gente, exatamente isso. Na verdade, a orientação é no máximo 2 vezes. Sabe por quê? Se fizer 3, vai se tornar 4. Não. É 2 vezes, né? Vai orientar a primeira vez, porque foi uma coisa que nunca tinha acontecido. A segunda vez já vai falar, olha, você é reincidente, já aconteceu, o que está acontecendo? Né? O sapatão é para sua segurança. Gente, aconteceu a terceira... Oi, pode falar. Aconteceu um caso também, quase assim, quando eu trabalhava ali na Ambev,
que estava tendo auditoria e um funcionário não queria usar aqueles colete refletivo. E aí ele foi dedurado, entre aspas, né, pela CIPA. E aí o auditor falou assim, tá, mas e aí, o que você fez para avisar ele? Aí o Michel, que era o técnico de segurança, falou, eu orientei ele, mas o auditor não aceitou, porque não tinha uma advertência, não tinha um documento que comprovasse que ele corrigiu, né, que ele orientou o moço que trabalhava lá. Olha lá, é isso aí. Então, gente, no máximo 2 vezes. Aliás, eu sempre orientei de que forma se ó, depende da situação. Uma coisa é o sapatão que a gente barrava, não vai entrar, vai ter que pôr o sapatão, é uma coisa. Ou seja, a pessoa não vai ser exposta ao trabalho sem proteção. Agora, escada, coisas, cinto, coisa que tem que usar o cinto, coisas mais drásticas, é uma vez só que a CIPA avisa. Por quê, gente? Porque é a vida que está em risco, né? Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Aconteceu do ano passado a gente fazer uma visita a uma empresa e um dos nossos colegas, ele estava de bermuda e não podia entrar na empresa. Aí um rapaz que foi apresentar a empresa, mostrou todo o conteúdo da empresa para a gente, que eu acho que é um rapaz do RH também. Ele pegou uma calça para poder dar para esse menino, para ele poder entrar na empresa. Então, isso também faz parte. É uma empresa que... Depende, assim, se tiver alguma questão. A calça, ela protege, de fato, sim, dependendo da máquina, dependendo dos produtos que são utilizados, porque aí algum respingo, alguma coisa vai na calça, né? Não vai diretamente na pele. Mas aí a gente também precisa entender se não faz parte da norma interna. Porque aí, para não abrir nenhum tipo de leque, tipo, mas uma vez deixaram, para não ter essa frase, aí às vezes, de fato, a empresa leva bem a risco, tipo, não, você tem uma calça para você. Então tem esses dois lados. Pode ser uma norma interna, que aí para não servir de exemplo, porque é assim, né, gente? A gente precisa entender. Uma coisa é cuidar de 5 pessoas, uma coisa de 10, uma coisa 100, uma coisa 200. Então, assim, parece besteira, mas dependendo da quantidade de pessoas, uma situação, uma norma que é descumprida, vira assunto para 1 ano. Não é não, Flávio? O duro que é, Van. O duro que é. Ô, Van, eu não consegui entender a pergunta, na verdade, que ela realizou, ou a indagação. Eu estava respondendo ali no chat, e ela perguntou, na verdade, se o PPRA é obrigatório toda empresa ter. Sim. Aí eu passei para ela, na verdade, a cláusula, né, que fala da NR9, a 9.1.1. Pessoal, vou passar para vocês, né, o que eu informei para ela. Conforme essa norma, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do PPRA, visando estabelecer a saúde, preservação à saúde e à integridade dos trabalhadores. Isso mesmo, perfeito. Isso, né, confirma? Confirmadíssimo. Pode falar. Desculpa. Ela fez outra pergunta também. Caso a empresa não tenha e tenha fiscalização, ela pode tomar multa? Pode. Pode, ela tem que torcer assim, para não ter nenhum vestígio de doença ocupacional ou acidente de trabalho. Porque se tiver sem PPRA, já mostra que, de fato, não tem proteção, não tem prevenção de risco, não tem nada. Se torna, na verdade, é matéria de direito. Quando você tem, é um protetivo. Quando você não tem, você já mostra que não está nem aí para a legislação. Tem muitas empresas que não elaboram PPRA porque consideram que o risco não é grave, que a empresa é um comércio ou uma empresa prestadora de serviço, que não vai acontecer nenhum erro. A mentalidade é essa. Gente, é loja, pelo amor de Deus. Ai, que vai sofrer acidente aqui? Não. Por que a indústria já pensa mais? Porque, nossa, né? É caixa, é máquinas.
Ah, então tem mais perigo. Agora, comércio, imagina, fica em pé o dia inteiro, o que tem a ver? Né? E aí não pensa, não raciocina que qualquer um pode cair, qualquer um pode, né, ter um acidente gravíssimo, fora as doenças ocupacionais que a gente sabe também. Por quê? Parte administrativa, você vai lá, não tem nenhum EPI. Então, o teclado está livre, o mouse está livre, não tem apoiador de pé, a luz, então, misericórdia. Não sabe nem qual que é a claridade específica que você pode colocar junto à luz do computador. Ergonomia, vixe, está longe, né? Imagina, a cadeira lá está mais para quebrada do que não sei o quê. E aí, quando soma tudo isso, aí eu tenho lá um afastado, que já faz 1 ano que está afastado, com problemas seríssimos da coluna, com possibilidades até de ter já uma lesão por esforço, né? Porque faz 10 anos que está no setor administrativo. E aí, quando você vai ver, aí vai procurar o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ixi, se bobear não tem nem periódico. Aí pronto, é a fome com a vontade de comer. E aí, infelizmente... Na verdade, né, o que causa nas empresas pequenas, né, Van, elas querem causar o... Vamos viver na aventura, né? Se der errado, depois vê o que faz, né? Acho que a mentalidade de muitas empresas hoje em dia, muita coisa, muito documento necessário, eles consideram muito burocrático. Ah, não, isso vai dar muita dor de cabeça. Ah, eu nem sei o que é isso, eu não preciso disso, nunca vai acontecer comigo, né? A palavra nunca vai acontecer comigo é o que os empresários mais falam. Então, eles contam muito com a sorte, né, Van? Não é verdade? E outra coisa, né? Precisa entender que, vamos lá, eu chamo a clínica, porque tá bom. De fato, eu tenho uma loja, eu tenho 10 funcionários, poxa, eu não tenho outras unidades, eu não tenho, na minha visão de empresa, eu não estou querendo outras unidades, tá bom do jeito que tá, beleza. Aí vou contratar um técnico de segurança, vai ficar aqui no comércio fazendo o quê o dia inteiro e tudo mais? Tá, então vou lá numa clínica, geralmente as clínicas de medicina do trabalho, né? E aí eu contrato. Então vai vir lá um técnico fazer. E aí, gente, ele avalia, ele fala, olha, as prateleiras estão numa altura bacana, basta aí uma escada de 3, 4 degraus, que já atinge a altura, o depósito é mínimo, então, né, as caixas são poucas, não tem escada, então, ele vai fazer uma avaliação, quando ele olha, ele fala, olha, o risco aqui realmente é mínimo, ponto. O que você vai estruturar nesse PPRA? Que os riscos ambientais são mínimos, né, e aí você vai colocar tudo isso no documento, então, vamos lá, vamos ver a quantidade de funcionários, ok, né? Então, aqui basta 1 ou 2 cipeiros, né? E o cipeiro vai entrar aí até mais para orientar, ou então, talvez, até um único cipeiro, só para avaliar ali. O brigadista também, a gente sabe que é até 1%, né? Da quantidade de pessoas, então, tem uma pessoa ali que vai ajudar nessa questão do extintor, né? Para ver se está a data de validade correta, para ver aí se o documento, né? Que a gente fala aí que se está correto para trabalhar ali, né? Para ter a vistoria ali do bombeiro, tá tudo certo? Perfeito, não vai ter trabalho, gente. Não vai ter trabalho porque não tem EPI. Ah, tá tranquilo. E aí você tem um documento que você prova o quê? Que você pensou na segurança do trabalho. Olha, a pessoa caiu, quebrou. Então, foi uma fatalidade, foi um acidente, né? Mas aqui, ó, a documentação da empresa está toda ok. É um respaldo que você tem, né? Você já se antecipa para qualquer tipo de situação que pode ter uma distorção lá na frente. Você nunca sabe, né? Felizmente, as pessoas nem sempre são idôneas. Então, às vezes, você pode contratar uma pessoa que, de repente, ela, sei lá, vira a cabeça e ela vai difamar, falar um monte de coisas inapropriadas, e se você não tiver documento, vai dar só vazão para a palavra, né? Então, por isso que tem aí que, de fato, se atentar. Aí, gente, a avaliação dessas atividades para se elaborar o PPRA é o quê? Definir as estratégias, né, da quantificação dos riscos, que foi o exemplo que eu dei, a concentração e intensidade dos equipamentos, dos instrumentos, verificar os valores encontrados referente à tolerância, né, de exposição dos trabalhadores, as medidas de controle implantadas, a questão da metodologia, exposição do trabalhador a agente de risco, e vai ser tudo transcrito, colocado lá. Aí coloca o agente físico, o agente biológico, não tem, tá tranquilo,
Então, vai ser aí um PPRA bem sucinto, bem objetivo, mas que vai ser elaborado, por quê? Porque tem que ter o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E aí, na hora que você abre o PCMSO, que é esse Programa de Controle Médico, você vai ver exatamente que vai estar lá riscos ambientais, riscos físicos, riscos ergonômicos, porque é um documento que um complementa o outro. Um vai falar do risco ambiental, que é onde você está inserido, né, o que está ao seu redor. E o outro vai falar da sua integridade física, da sua saúde física. Então, por isso que um complementa o outro, tá? Nesse sentido. Dentro desse plano de ação, das metas, nós temos o cronograma anual, que lá nesse cronograma anual vai colocar as datas das ações. Então, por exemplo, a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, tem que ter palestra de DST, palestra de AIDS, tem que ter também alguma palestra que vá falar aí sobre motivação. Isso tudo, gente, tem que ser falado, porque entra como prevenção. Tem que ser também alguma coisa envolvida com a saúde, seja diabetes, pressão alta. Então, por que esse PAT todas têm sempre palestras desses temas? Porque está na NR, porque é uma forma de conscientizar, né, sobre qualidade de vida os funcionários. Então, dentro do PPRA vai estar esse cronograma, né, dessa ação. Mas precisa colocar as palestras que vão acontecer? Não, mas tem que colocar lá que tem a CIPA e quando que vai ser a CIPAT. Geralmente a CIPAT, pode ser até um mês antes de acabar o mandato da CIPA, ou no mês que acaba o mandato daquela CIPA, né? Então, por isso que fica fácil planejar a CIPAT nesse sentido. O PPRA, você, depois que, mesmo vencido, você vai guardar ele por 20 anos, porque ele serve de documentação para qualquer situação. Mas as pessoas não têm 2 anos para colocar a empresa na justiça quando elas saem insatisfeitas com alguma situação? Sim, mas nós temos aí a aposentadoria, nós temos doenças ocupacionais, então por isso que é um documento que fica guardado por 20 anos para a empresa se respaldar para qualquer tipo de defesa que venha ter que, né, de fato, se defender, tá? Então, ali ela vai pôr os treinamentos, né, da área específicos, as reuniões, né, do setor, vídeos, né, de consulta dos usuários, seja para falar sobre como utilizar o EPI, seja para falar sobre como você se proteger de determinados agentes, né, dependendo do setor, reuniões de CIP e CIPAT, boletins e jornais internos, programa de integração de novos empregados, as palestras avulsas, tudo isso pode estar ali em volta do que é mais divulgado dentro do PPRA, geralmente lá no finalzinho do PPRA. Bem, em linhas gerais, a empresa atingir, após a implantação do PPRA, esse cronograma, ela está respaldada, está tudo certinho, e aí é claro que esse documento, talvez para o outro ano, vai ser muito parecido, mas algumas datas vão ser cruciais aí. Inclusive, gente, já tem algumas empresas que têm, dependendo da auditoria que ela teve, da inspeção que ela teve de órgãos fiscais, como Secretaria do Trabalho e tudo mais, que às vezes o PPRA ele é preenchido lá no computador, essas datas, lá no finalzinho das ações. E aí já orienta que não, que é para ser feita a caneta. Por quê? Para dar mais veracidade, né? Nossa, mas você deixou lá. E será que realmente aconteceu? Então, não. É igual as listas de presença da CIPAT. Todo treinamento tem que estar a lista de presença. Se teve um material entregue, a pessoa vai assinar uma lista de material que foi entregue. Isso tudo é respaldo para a empresa, para provar que de fato aconteceu e que a pessoa estava ciente, ficou ciente daquele conteúdo. Gente, aqui é um vídeo, só que eu não sei por que cargas d'água não está saindo o áudio, Flávio. Van, tá sim. Saiu? Saiu. Van, antes de você colocar o vídeo, eu posso fazer um comentário com elas? Deve. Esse vídeo aí é muito top, tá? Já vou antecipar para vocês. Ele é muito bom. Tem. Ô, Flávio, tem eles também, viu? Não é só elas, não. É verdade, seu Fernando. Desculpa. Para falar a verdade, vou até falar para você que no começo da aula eu falei, cadê o guerreiro? Eu sabia que tinha um guerreiro.
Eu sou o único, hein? Então, por isso que é o guerreiro. É a honra tá aí guardada, a gente tá aí, ó. Sabemos que podemos confiar no serviço dos homens também estão aí na luta, não só as mulheres, né? Tô um pouco preocupado, viu, seu Fernando? Com os homens, viu? Não encontro não encontro em RH, não encontro em finanças, não encontro em ADM, em logística. Olha, tá complicado, viu? Não sei onde tá o nome, não, viu? Mulherada tá indo atrás, filho. Ah, se bobear não, né? Já bobeou, né? Faz tempo. Já passaram. Ô, Flávio, já passaram a perna de nós já, viu? A gente ainda finge que não, né? Mas a gente sabe já que superou, já, né, seu Fernando? É verdade. Aí. Gente, vamos ver então se a gente consegue assistir. É porque também o vídeo ele é mais de ver esse daqui, né, Flávio? Ele não tem tanto essa coisa do áudio. Mas a musiquinha é legal. Se legal. um já escutou, vamos ver se todo mundo escuta, tá? Isso, depois eu compartilho, eu queria fazer um comentário. Pode correr. Aí também, gente, ó, passou o vídeo, não tá escutando nada, coloca no chat pra gente, que aí o Flávio já avisa. Pode ser? Então vamos lá. Deixa eu só aumentar. Seja um sim, né? Ô, Van. Oi. Eles não estão conseguindo ouvir, tá? Bem, então depois a gente põe lá no grupo, né, Flávio? Mas, ó, gente, vale a pena, hein? O videozinho é bem legal. Bem, isso daqui, para quem vai trabalhar em RH, vai usar bastante, viu? Não, tomara que não, tô brincando. Mas é que ele é um relatório, na verdade, né? É um formulário, que é um programa, um aplicativo que você baixa. Hoje, gente, com o E-Social, lembrando que o E-Social é um programa que ele é inserido dentro do sistema de RH da empresa. Cada empresa tem seu sistema de RH. Então, eu tenho lá o meu sistema de RH, o meu TI, né, a tecnologia da informação da empresa, vai inserir o E-Social dentro desse sistema. Então, tudo que eu lançar, o E-Social também vai receber todos esses dados. Por isso que as pessoas falam, ixi, agora com o E-Social, eu vou ser autuado. Não, porque agora é lei por causa do E-Social. Não, gente, não é isso. Sempre houve a lei, desde 1947, 1967, desde os princípios mórbios lá, que a gente pode falar da questão da consolidação das leis do trabalho, a CLT, por isso que eu mandei a CLT lá no grupo para vocês. Então, sempre existiu, só que com o E-Social, de fato, se eu não lançar, se eu não faço ali o lançamento das férias corretamente, se eu não gero o aviso de férias com 30 dias de antecedência, no mínimo, das férias, se eu não gero, por exemplo, as próprias férias, né? Se eu não gero vale transporte, se eu não gero o documento de admissão, espera aí, o E-Social vai captar tudo isso. E aí, sim, tanto na Secretaria do Trabalho, tanto na Receita Federal, tanto no INSS quanto no Caixa Econômica, eles têm acesso, e aí, conforme a quantidade de situações que essa empresa não está gerando de dados, vai dar o quê? Acender a luz. E aí, sim, a partir daí, pode ser que a Secretaria do Trabalho ou que algum desses órgãos vá até a empresa
e fazer uma inspeção de documento, tá? Então, por isso que ele se torna um auditor, mas a gente só fala assim, que pode acontecer, porque ele não é um sistema que está programado para isso. Então, tem gente que fala, já recebi minha multa automática. Não. Na verdade, o que você recebeu foi assim, se recebeu a multa é porque teve o start, e aí, obviamente, que o órgão responsável, tá, seja o INSS, seja a Receita Federal, seja o que for, tem alguma irregularidade ali, ele vai startar, mas não que o E-Social gera multa. Não, porque ele é só um sistema de recebimento de dados. Então, agora com a questão mesmo, na parte dele de segurança do trabalho, você lança, na hora que você vai abrir a CAT, já gera também nele. Então, facilitou esse processo, mas mesmo assim, ainda é um programinha que você tem que entrar e gerar. Depois eu posto até no grupo também um vídeo que é o passo a passo de como você faz o cadastro da CAT, que é essa comunicação de acidente do trabalho. Lembrando que, em algumas empresas, quem faz esse cadastramento da CAT não é o RH. Em empresas é o técnico de segurança do trabalho ou enfermeiro e enfermeira da empresa, tá? Mas, como não é toda empresa que tem técnico de trabalho, como não é toda empresa que tem aí enfermeiro ou médico do trabalho, e aí, obviamente, que vai ficar para o RH, tá? Que vai ter que fazer esse documento. Ele é emitido para reconhecer um acidente de trabalho de trajeto, lembrando que o acidente ocorrido no exercício da atividade profissional ou deslocamento, lembre-se, residência, trabalho, trabalho, residência. Sofri um acidente porque eu saí do trabalho e fui na casa da minha tia. Não é para caracterizar. Por quê? Vai mudar da rota do endereço que você colocou da empresa, tá? Não, mas é porque nesse dia eu dormi na casa da minha avó e da casa da minha avó para o trabalho eu sofri um acidente. Então, vai ter que averiguar. Lembre-se, o documento que você entrega na empresa é esse o documento que a empresa vai levar a sério. Agora, é claro, né, gente? Existem diálogos. Não, mas já faz um tempo que eu estou cuidando da minha avó não está muito bem, então eu estou morando com ela, tarará. Ok, pode ser caracterizado por causa disso, mas vai ter que conversar, vai ter que identificar e entender, porque a primeira avaliação que a empresa vai fazer é o documento de endereço de residência. Por isso que, olha, no momento eu estou morando aqui, já levo o endereço, o comprovante de endereço. Para quê? Para se respaldar de qualquer situação que possa acontecer. Até janeiro desse ano, o acidente de percurso ele estava ainda em volta da questão de não ter, e agora foi revogado e está valendo novamente. E aí eu estou falando que está valendo novamente, porque tem que ficar sempre esperto aí, se não vai ter alguma situação a mais para não caracterizar novamente, tá? A doença ocupacional é produzida pelo exercício do trabalho, né, determinada atividade, e aí lembre-se, como a gente falou na última aula, tem que provar muito sobre essa questão da doença ocupacional. Tem que avaliar os agentes nocivos, tem que avaliar qual que é a quantidade, lembre-se das macropausas, micropausas que eu falei na última aula. Macropausas, horas que você fica, né, tempo grande que você não fica exercendo a função. Horário de intervalo, almoço ou jantar, às vezes as pausas que você tem dentro, seja da produção, ou seja, do atendimento, né? Por exemplo, aí, um operador, operadora de caixa. Então, tem alguns momentos que são essas macropausas. Não. E micropausas? Quando eu vou beber uma água, quando eu vou no banheiro, quando, de fato, né, eu parei pouco tempo ali de um atendimento para o outro. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo perito do INSS, pelo advogado da empresa. Tudo isso é colocado em pauta para, de fato, caracterizar ou não uma doença ocupacional. Dúvidas aqui? Van, queria fazer um compartilhamento a respeito do trajeto. A empresa que eu trabalhava anteriormente, ela fez todo funcionário, assim que começou a obrigatoriedade dela, assim, de elaborar o E-Social, né? Então, resumindo, começou a correr atrás de documentos e informações que antes não tinha. Ela foi atrás de todos os funcionários, e lá a gente tinha que colocar o trajeto, você vê um documento, né?
Aí falar, eu realizo o caminho da minha casa até o serviço, passo pela rua tal, viro a rua tal, passo na frente de tal lugar, fazer o trajeto, escrever o trajeto até chegar no estabelecimento, até chegar na empresa. E depois informar se esse trajeto era ida e volta. Uhum. E além disso, também colocar o tempo que você demora para chegar até o local, se você for a pé, de carro e de moto. É isso aí. E essa informação que eu achei bacana compartilhar também. Querendo ou não, como a Van disse, é um documento que a empresa se previne, né? Era para ele estar aqui no serviço tal horário. Ele demora tanto tempo para chegar. Então, querendo ou não sei se vale a pena, não sei se ele passou em outro lugar antes, é fora do trajeto dele, ele passou na casa da avó, né, como a avó disse, ou tá na avó naquele momento. Também tem o discernimento, né, tem a comunicação, mas também tem muita penalidade que a empresa pode pagar e às vezes nem é culpa dela. Nem trajeto do trabalho, a empresa se responsabiliza pelo trajeto. Você sai da sua casa para a empresa e na empresa para casa. Ela não tem que se responsabilizar no caso, por exemplo, passei em algum lugar antes de ir para casa, ou tô com o uniforme em tal lugar, até porque não pode. A empresa pode dar uma advertência por estar utilizando o uniforme, né, que é um bem dela, ela disponibilizou para você o uniforme, e você está utilizando, mas esse não é o caso. Eu falo do trajeto mesmo. Sim. Já é uma penalidade que ela vai ter que responder por aquilo. Então, qualquer desvio que você fizer do seu habitual é uma arma que ela tem, né, para como eu posso dizer, se livrar, né, de alguma penalidade ou de algum problema pior. Como posso dizer também no caso de acidente que leva até a morte. Depende da situação, a empresa pode até alegar, não estava no período de trabalho, fora, no trajeto também, ele não fez o trajeto comum, então, querendo ou não, a empresa pode tirar problemas que, na verdade, seria ou não seria dela, né? Depende da observação. Não é, Van? Exatamente, é isso aí. Perfeita colocação. Bem, aí, gente, aconteceu, né? Quando a empresa não preenche, você pode procurar uma agência do INSS, tá? Agora, é claro, pensando no atual momento, né? Provavelmente aí você vai entrar apenas no site do INSS. Quando você sofre o acidente, você, ao chegar, por exemplo, no atendimento, né? Seja no particular ou seja no 24 horas, você vai receber uma RAT, que é a retificação de acidente do trabalho, que é uma folhinha amarela, que ali o médico, naquele primeiro atendimento, ele vai marcar o que aconteceu, o horário, como que foi, e aquele documento é o que você vai entregar para o RH, né, enfim, ou no caso aí para o médico do trabalho, que aí, a partir daquele documento, ele vai preencher a CAT, e aí que vai valer a comunicação de acidente de trabalho. Lembrando que, por lei, a comunicação de acidente de trabalho deve ser colocada em 24 horas ser preenchida, no máximo 48 horas. As empresas, às vezes, conseguem respaldo quando ultrapassa essas horas, quando, por exemplo, o sistema está inacessível, quando não consegue entrar por nada, e aí é bacana fazer o quê? Printar a tela, guardar em documento e imprimir depois, quando você finalmente conseguir imprimir a CAT, para justamente ser um respaldo e provar, olha, entrei no dia 3 vezes, nas 3 vezes o sistema não funcionou. Então, printa a tela, salva em Word, guarda, imprime, coloca na pastinha. No outro dia, tenta de novo 3 vezes. É um trabalho de formiguinha mesmo, tá? O sistema, até semana passada, eu conversando com uma colega, ela falou, Vanessa, tá do mesmo jeito, super lento, complicado. Então, não é questão de internet apenas, é que o sistema, ele é sobrecarregado, é o único sistema que vai direto para o INSS, esse aplicativo, então, por isso que às vezes dá esse trabalhinho. Mas não tem justificativa falar que não vai preencher, tem que preencher o mais urgente possível. Em algumas empresas, esse preenchimento acontece a partir do momento que o técnico de segurança do trabalho
avalie o que aconteceu. Acidente de percurso, né, de trajeto, geralmente não tem muito o que avaliar. Aconteceu, e aí lembrando que, para caracterizar o acidente de trabalho com estabilidade, que o funcionário vai ter a estabilidade somente se ele se afastar pelo INSS. Então, sofri um acidente, fiquei 15 dias em casa, mas estou ótimo e voltei a trabalhar. Vai abrir a CAT, tudo bem, mas não gera estabilidade. Por quê? Porque você não afastou pelo INSS. Ah, não. Sofri um acidente, machuquei meu braço, fiquei 25 dias afastado. Ok, você ficou 10 dias pelo INSS, esse um dia que você ficou pelo INSS já vale aí para a estabilidade, desde que foi caracterizado de fato o acidente de trabalho ou acidente de percurso. Alguma dúvida? Ô, Van, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Mas, pessoal, falam vocês primeiro, porque eu acabo até cortando vocês. Alguém tem uma pergunta para a Van? Não, por enquanto. Tranquilo. Adoro esse por enquanto. É bom que nunca chega, né, Van? A dúvida. Ô, Van, deixa eu perguntar. Por Claro. que as empresas, elas ficam com tanta... tem que fazer uma CAT. Se você faz aquela cara, fazer CAT. Por que eles não gostam? Eles têm que meio assim... Não é agradável fazer uma CAT. Nós temos duas questões aí. Claro, o ideal seria 3 questões, né? Seria, primeiro, não quero meu funcionário machucado, né? Seria isso. Mas, enfim, né? Algumas pensam, sim, dessa forma. Então, existe essa questão humanizada, né? De pensar também na integridade do funcionário, né? De estar sempre ali alicerçado numa empresa que é confiável, que protege, que cuida do funcionário. E esse número de acidente de trabalho, ele nunca é um indicador positivo. Então, a gente falando, por exemplo, de ISOs, né? Dos certificados de qualidade. Imagina, essa empresa tem 10 acidentes no ano. Ops, como é que é? Então, isso tudo é fator negativo e fator que mostra que falta alguma coisa dentro do planejamento, dentro da estratégia e até mesmo dentro da legislação que essa empresa não obedece. Então, isso é um fator seríssimo para que ela não tenha certificados de qualidade e para que ela tenha toda essa questão negativa. E aí, gente, a gente tem a outra questão que é o dinheiro. Toda vez que uma empresa tem o acidente de trabalho, quando é caracterizado, sofri o acidente e fiquei afastado pelo INSS, quem paga o salário dessa pessoa não é o INSS, e sim a empresa. O INSS ele paga quando é caracterizado o tipo 3, que é o auxílio-doença. Tipo 4, acidente de trabalho. E aí quem paga é a empresa. O INSS vai lá, né? E é a empresa que tem que pagar. E aí por isso que fica mais caro ainda. Ou seja, eu contrato as pessoas e tenho a produtividade em troca. Quando eu tenho um acidente de trabalho, eu pago para a pessoa se recuperar em casa. Certo? Certo. Certinho, professora. Então, é isso, tá? Então, tem esses 3 lados da moeda. Certificados de qualidade, né? A questão do nome da empresa, né? O que isso traz quando tem acidente de trabalho, o quanto que isso traz uma questão muito negativa para a organização, a própria questão mesmo de integridade, né? De segurança do trabalho e a questão do bolso aí, que infelizmente é um dos fatores primordiais. Então, na hora que fala, como é que é, Kátia? Como assim? O que aconteceu? E se a pessoa afastar? Às vezes o gestor fica muito focado nisso, porque vai pagar para a pessoa estar em casa. Então, gente, tranquilo, PPRA, tranquilo aí a questão de CAT. Se depois surgir dúvidas, vocês sabem, é só nos acionar, só perguntar para o Flavinho, perguntar para mim, que a gente está à disposição, tá bom? E aí a gente inicia agora sobre o nosso querido PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, um documento aí que geralmente o coordenador médico, o coordenador, né, da área do SESMIT, que é o sistema, né, especializado aí de segurança e medicina do trabalho, que cuida dessa equipe inteira. O enfermeiro ou a enfermeira do trabalho, o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. O SESMIT sempre vai trabalhar com parceria com o RH. Por quê? Porque ambos estão ali para o funcionário.
né? Pensar na integridade física, nos cuidados com o funcionário. E aí, gente, quando a gente fala do programa de controle médico de saúde ocupacional, ele vai cuidar do quê? Dos exames, né? Então, de tudo aquilo que foi averiguado dentro da organização, foi visto os riscos, todos aqueles agentes que a gente acabou de conversar. Então, quer dizer, agora eu preciso fazer o quê? Que exames que eu devo fazer para saber, primeiro, se essa pessoa está apta, ou seja, se de fato ela tem condições de iniciar o seu trabalho aqui, que ela pode começar a trabalhar aqui. Por isso, o exame admissional. Exame admissional faz antes ou depois que inicia? Antes. Depois, não é? Admissional é antes, para ver se você está apto a trabalhar. Antes. Mas Pra assim, mim, antes de registrar, Antes de registrar. Só que assim, a André que falou? fui eu. Ó, É a Andréia mesmo. É, André. Então, André, por exemplo, é antes. Então, ó, vou começar a trabalhar, hoje é dia 3, né? Vou começar a trabalhar dia 8 de setembro. Dia 7 é feriado, então meu início é dia 8 de setembro. Tá, legal. Primeiro, por causa da questão do e-social, hoje as admissões elas têm que estar no sistema um dia antes do início. Se dia 7 é feriado, então essa pessoa tem que estar no sistema dia 4 de setembro. Então, se eu sou um RH que vou ter gente para começar dia 8 de setembro, amanhã, dia 4, eu estou fazendo essa eu estou inserindo essa pessoa no meu sistema. E isso por causa do e-social. Então, peraí, quando eu vou planejar, fazer a minha estratégia no checklist da admissão, se eu vou começar, eu tenho que pôr no sistema dia 4, para iniciar dia 8, então ela vai fazer o exame provavelmente entre os dias 2 e 3 de setembro. Posso colocar ela para fazer o exame dia 2 de agosto? Não tem necessidade dela fazer um mês antes da admissão. Mas até uma semana antes está dentro aí do prazo que a gente fala que é um prazo estável, tranquilinho aí. Então, vai fazer o exame entre os dias 2 e 3 e levar esse exame pronto, assim como a documentação, para esse RH, e aí provavelmente dia 4 você insere já no programa, né? Já fica inserido, que aí já gera todos os relatórios que o e-social precisa para poder começar no dia 8 de setembro. Tudo bem? Tudo. Não, Elza, a gente fala assim, a forma da gente estar conversando agora é de empresa grande, né? Por isso. Não, toda empresa, é lei. Tá. Todas as empresas têm que fazer isso. Todas. Porque o e-social é para todas as empresas, não é só para empresa grande. Tá. E essa questão de fazer o exame antes de iniciar, sempre foi, antes de e-social, sempre foi. Sim. Eu só estava em dúvida, porque agora eu vejo umas coisas que acontecem que nem com a minha menina, né? Então, por isso que eu falei. É assim, por lei tem que ser antes. Mas Sim. ela fez o exame depois, ela já estava trabalhando, e aí fez depois. Pode? Não, por que não pode? Vamos lá. Olha, eu fui fazer um exame, e aí eu não sei, eu mostrei assim que eu não tenho condições. Vamos supor, eu vou entrar numa fábrica de tinta, e aí vai ter lá o agente, né, da tinta e de um monte de produto. E eu sou extremamente alérgica, e eu vou fazer o exame da alergia. E aí? Se eu já estou trabalhando, se eu estou registrada, o que eu faço com essa pessoa? Quer dizer, mal ela começou, eu já vou ter que colocar ela em outro setor, ver que setor que ela vai estar, porque ela não pode ter... Então, o exame admissional é exatamente para saber se eu tenho condições físicas para trabalhar, né? Então, por isso que é ilógico, vamos dizer assim, eu fazer depois que eu estou trabalhando, porque se der inapto, a empresa vai ter que ficar comigo pelo menos até o contrato de experiência acabar. Entendeu? Ô, Van. Oi. Thaís Viana. A minha mãe, eu tenho exemplo disso. Acha que você é a Thaís Viana? Vixe, mas nem eu pensei. Que você é a Thaís. Não, pensei. Eu esqueço dos... A minha mãe, ela ia começar a trabalhar na prefeitura, ela foi chamada. Aí ela tinha que fazer
exame admissional. O que aconteceu? Ela tinha feito uns exames padrão e tinha dado, eu acho que foi o negócio da pressão. A pressão dela deu um nível muito alto. Ela estava até com medo de não entrar, porque ela falou, vou fazer o exame admissional, vai dar alto, eles vão dar errado, vai dar inapto. Ela ficou até preocupada. Só que minha mãe tem muita fé, né? Ela falou, não, eu vou orar, vai dar tudo certo. Ela foi lá fazer o exame. No exame que ela fez de novo, depois, deu um resultado mais tranquilo. Aí ela foi, aceita, tudo deu apta lá para trabalhar. Mas a moça já falou, nossa, se desse um pouquinho mais elevado, podia complicar. Você não ia conseguir entrar aqui não, trabalhar aqui não. E foi tudo antes. O processo foi todo antes, para ver se ela podia ou não. Caso ela desse alguma alteração no exame, ela ia perder tudo. A prova, tudo que ela fez, ia barrar ali. Ela não ia poder ser contratada. Perfeito o seu exemplo, Thaisinha, é isso mesmo. O Flávio, eu estou brincando assim com a Thaís, porque a Thaís é carioca. E aí, por isso que eu falo que não tem como não saber que é a Thaís Viana. Nós temos 3 Thaís, viu? É a Thaís Cardoso, a Thaís Viana e a Thaís Lobac. E aí, por isso que ela brincou, Thaís Viana. Eu falei, então, mas dá para saber. É isso daí, seu exemplo foi perfeito, viu, Thaís? É isso aí. Eu queria tá falando, na verdade, a Andréia comentou que ela ficou surpresa por causa do admissional, não foi, Andréia? Temos que lembrar também um aspecto muito importante da obrigatoriedade do admissional. Por quê? O admissional ele é feito para pessoas que vão trabalhar em empresas e estarão sendo registradas na carteira de trabalho. Confirma isso, Van? Exatamente. No caso, por exemplo, numa situação que uma funcionária, ela por exemplo, saiu de uma empresa, tá com aviso prévio, e começa a trabalhar em outra empresa, e existe uma negociação que, conforme trabalhista, não pode, mas existe a negociação de ficar uns 2, 3 meses para receber o resto do fundo de garantia. No caso, o admissional não pode ser feito. Por quê? Porque não está havendo registro na carteira. A mesma coisa acontece... Van, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Não, pode ficar tranquilo. Mesma coisa acontece no caso de uma empresa terceira. Por exemplo, hoje em dia, como tem muito... abre muitos MEIs, né? Eu contrato você, mas eu vou contratar você como uma empresa. Então, a partir desse momento, é uma empresa terceira que está trabalhando numa outra empresa. Mas... se você olhar aquela empresa, né, aquela pessoa, aquele MEI, trabalhando na empresa, você julga ela como funcionário. Sim. Embora não deveria, né, porque é outra empresa, mas julga como funcionário. Ele também não faz o exame admissional. Então, só vai ocorrer o admissional e também o demissional, né, o exame, quando ocorre o registro em carteira. Não sei mas lembrando, né, Flávio, só um adendo, que empresas de grande porte, médio porte, e até algumas de pequeno porte, mais assim, né, sistemáticas, vamos dizer assim, dificilmente ela vai aceitar essa questão, por exemplo, do seguro-desemprego. Por quê? Isso, Porque sofreu um acidente ali dentro, acabou, gente. Para essa empresa ter um monte de inspeção, 2 palitos. Porque o que acontece? A responsabilidade é da empresa. Inclusive, vocês sabem também que até na terceirizada, a empresa que contrata a terceirizada pode solicitar a documentação para essa terceirizada para averiguar se de fato estão fazendo tudo corretamente. Então, a gente escuta assim isso, claro, eu já tive parentes, pessoas que já fizeram isso, inclusive, de só registrar a carteira quando acabar o seguro. Né, gente? São poucas as empresas de médio e grande porte que se arriscam numa coisa dessa. Porque ela sabe que qualquer coisa que acontecer, sem documento de admissão, sem documento de... Né, o documento de admissão, eu já coloco aí o exame, o contrato, enfim. Sem tudo isso registrado, é muita multa, fica muito caro. Mas a colocação está perfeita, é isso mesmo. O admissional só vai fazer se registrar a carteira. Perfeito, é isso aí. Andréia, se encaixa em alguma dessas situações o que eu informei, o caso da sua filha? Sim. Ela ficou, acho que uns 15 dias já empregada. Para fazer o exame? Para depois fazer. Que legal. Então, nesse caso, não registro ainda, né, Van? Oi?
Então, se no caso ela ficou 15 dias para fazer o exame, no caso ela não foi registrada antes dos 15 dias. Ou é Não. possível Ou ela registrar pode ter antes do sido exame? até registrada, mas ele não fez o exame. Não. Tem algum problema a questão a isso, Van? Tem. Tem, sabe por quê? Porque na hora que você pega lá, o registro dia 3, como exemplo que eu dei, registro dia 8, e aí você vai pegar, pedir a auditoria de Secretaria do Trabalho, por exemplo, que eles pedem é isso, né? Recibo de férias, aviso de férias, recibo de férias, atestado de saúde ocupacional, pontos, né? Jornada de ponto assinado. Aí, o que eles fazem? Uma conferência, né? Ficha registro, assinada dia 8, perfeito. Exame médico, feito dia 20. Ops, espera aí. Então, entrou sem o exame? Multa. Entendeu? Porque você pode contratar sem o exame. Só que só faz quem é louco, né? Tipo, mas faz. Mas tem. Assim como o contrário. Não fez nem sequer o exame. Vixe, eu tenho uma irmã, Flávia, inclusive, de São Carlos, que ela trabalha, ela nunca fez exame admissional. Está registrada, tudo certinho. Só que assim, ela já está há mais de 4 anos lá, acho que é 4, 5 anos, uma coisa assim. E se assim, ela pode alegar qualquer coisa que teve lá, que nunca fez o exame admissional. Essa empresa aí gosta de assumir um risco, né? Contar com a sorte, né, Van? Porque ela só tem a minha irmã de funcionária. Então, acho que pensa assim, até parece, né? Tá bom. Só que não existe isso. A partir do momento que você tem um funcionário, mesmo sendo microempreendedor individual, que a gente sabe, né? Que existe todo um abatimento na questão dos impostos, né? Existe aí uma leveza, né, Flávio, nessa questão, mas indiferente você tem um funcionário, então você cuida de uma vida. Sim. Então, isso E outra, isso aqui é a questão também de ressalva, né, Flávio? É o que eu tô falando, claro. Minha irmã é idônea, mas se é uma pessoa que quer inventar a doença, vai inventar a doença até não sei aonde, alegando o quê? Que nunca teve nada. E cadê o exame admissional para provar alguma coisa? Então, complicado, né? Então, o admissional é isso, tá, pessoal? Periódico, geralmente uma vez por ano. Antigamente, ouvia-se muito essa coisa de 2 a cada 2 anos, mas desde 2010 que a legislação ela é um pouco mais firme nessa questão. Então, pelo menos uma vez por ano. Porém, há alguns cargos, segurança alimentar, né? Então, trabalho na cozinha, trabalho em restaurante, lanchonete, cada 6 meses tem que fazer exame. Exame de raspagem da unha, exame médico, para quê? Para averiguar se de fato a saúde está bem, até porque você tem contato direto com alimentos e fornece esse alimento para pessoas. Então, dependendo da situação, cada 6 meses e dependendo pelo menos uma vez por ano aí o periódico. O de retorno ao trabalho, afastei pelo INSS, eu fiquei afastado, 4 licença maternidade. Quando volta, geralmente faz um exame de retorno ao trabalho, mudança de função, fui de auxiliar para analista de RH. Vai mudar o exame? Talvez não, por ser, né, os riscos ambientais seriam os mesmos, mas mudou o cargo, mudou a função. Então, tem que fazer mudança de função. Mesmo que... Mas, Vanessa, peraí. Um exame, ele tem ali 135 dias que ele dura. A validade é de 135 dias. Eu estava como auxiliar de RH e fui promovida para analista de RH. Mas faz 90 dias que eu fiz o periódico. Paciência, vai ter que fazer outro. Por quê? Mudou o cargo, mudou a função. Mesmo que o risco ambiental, o risco físico, o risco é o mesmo, mudou o cargo. Tem que fazer o exame, tá? Então é isso. Agora, faz 90 dias, 100 dias que eu fiz o exame periódico e eu pedi demissão. Preciso fazer um exame demissional? O que vocês acham? Que não, porque não tem a validade de 100 e tantos dias. Não, precisa sim, porque às vezes pode ter acontecido alguma coisa referente à função que ele exerceu. Quem mais? Eu não entendi muito bem a pergunta.
O exame tem a validade de 135 dias. Faz 100 dias que eu fiz o exame periódico. Pedi demissão. Tenho que fazer um exame demissional? Eu creio que sim. Quem mais? Pelo fato de ter pedido a demissão? Aí tem que fazer? Sim. Ou não precisa fazer? Não, Tem que precisa fazer. É. Quem mais? Acho que tem que fazer. Tem. Não precisa fazer. Se o exame periódico vale 130, o exame admissional vale 135 dias, periódico 135 dias, retorno ao trabalho 135 dias. E o mudança de função 135 dias. Pedi demissão ou fui mandado embora, tanto faz o tipo de dispensa. Não preciso fazer um exame demissional. Por quê? Porque existe esse prazo de validade. Então, o médico analisa que em 135 dias, qualquer problema que tiver ali de saúde ou não foi agravado dentro desses 135 dias. A não ser que vá ter um adendo aí, dependendo do risco que eu sou exposto. Mas aí vai ser muito específico de áreas que, por exemplo, pode ser que receba adicional de periculosidade ou um adicional de salubridade o grau máximo. E aí são coisas bem específicas. Mas na grande maioria das vezes, 135 pode ser 134 dias. Você não precisa gastar com outro exame. Porque você está dentro da lei, está dentro da validade. Não precisa pagar outro exame. Eu tenho uma pergunta, professora. Pode perguntar. Por exemplo, nessa situação que ainda está válido, né, o exame, mas aí a pessoa foi mandada embora, ou dependente. Quando ela foi mandada embora, ela estava em alguma crise de saúde, qualquer tipo que seja. A empresa, no caso, teria que fazer o exame ou não? Mas como assim ela está em crise? Ela está de atestado médico? Ela voltou de um atestado médico? Não, vamos supor assim, é meu problema. Eu sou asmática. E aí eu estou trabalhando, mas vamos supor que no dia que eu fui, sei lá, um dia antes que eu seria demitida, ou sei lá, o comunicado de demissão, eu fui trabalhar, mas eu fui doente. Sei lá, eu estou com crise de asma. Nesse caso, a empresa teria que fazer o exame ou não? Não. Porque assim, ó, a empresa, a gente precisa entender assim, ó, pensar bem, a parte, quando a gente chega nesse tipo de parte documental, a gente precisa ser assim muito cético nesse sentido. Por quê? Então tá bom, sou asmática, como o exemplo aí que a Thaís trouxe. Legal, ok. Só que assim, o fato do desligamento não condiz com a doença. Por exemplo, eu estou mandando embora por N situações. E aí, nesse caso, se você fez um exame e ele está dentro da validade, esse exame, ele não vai ter nenhum tipo de alteração por causa da asma. Um exemplo da asma, tá? Mesmo que eu estou com crise asmática. Porque, por exemplo, doenças respiratórias, doenças alérgicas, até a coluna, como a gente falou, dependendo do que você tiver na coluna, isso tudo são doenças que nem sempre você atrela a questões ocupacionais. Doença ocupacional, ela tem que ser muito específica de fato da atribuição do seu trabalho. Aí talvez a empresa segure um pouco mais a situação e aí talvez de fato ela nem mande embora. E aí tem outros fatores aí. Mas o fato de te mandar embora, não, vai mandar embora, normal. O exame demissional, lembrando que é a questão de você ser mandado embora pensando nisso. Não, ela não está apta porque ela está com uma doença ocupacional que ela pegou na empresa. Agora, doenças de sangue, doenças de sangue que eu falo, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos, problemas respiratórios, tem que estar muito vinculado ao que você faz, senão você não prova que tem a ver com a empresa. Mas, Vanessa, você não está entendendo. Nossa, e a questão psicológica... Então, a questão psicológica também, para você provar que se agrava no trabalho, é outra situação também muito complicada. Por quê? Porque a gente já sabe, né,
que a saúde mental, ela acaba aí trazendo consequências para muita gente, para muita situação que, inclusive, nem está trabalhando, né? E é claro, no trabalho pode piorar, mas aí o que um juiz, por exemplo, vai se atentar? Nas questões que atribuiu. Então, por exemplo, eu tive situações seríssimas de depressão por causa do meu trabalho. Não, mas o que foi que aconteceu no seu trabalho? Eu tinha um líder tóxico, eu tinha aí um líder que me perseguia. Aí, gente, são outras situações que vai se averiguar. Não necessariamente que eu tive depressão só por causa do trabalho. Não, eu tive depressão que se agravou devido às situações que eu passei no trabalho. Aí são coisas distintas. Deu para entender? Sim. É que eu levantei essa questão, mas é que aí a senhora disse que é por 135 dias que é válido, não é? Isso. Quando eu fui demitida no meu emprego anterior, mas é emprego de anos, eu não lembro se estava nos 135 dias ou não. Mas me mandaram fazer o exame demissional, né? Sim. E exatamente naquele dia eu estava em crise, mas eu fui mesmo assim, e pelo meu estado aí eu passei pelo meu especialista. E aí ele me falou que não, que eu não poderia ele não poderia ter colocado lá como apta, sendo que eu estava mal. Aí ele falou que poderia fazer um papel lá, e se eu quisesse, a empresa ia ter que esperar eu sair da crise para poder realmente lá efetuar a demissão em si, entendeu? No Só que assim, caso, não funcionei, né? Eu não sabia. Mas então... aí, se você for analisar pelo código de ética dele, ele está certo. Porque ele quer dizer que ali na frente dele está uma pessoa que não está bem de saúde. Se ela não está bem de saúde, ela pode trabalhar? Não. Se ela não pode trabalhar, como que ela pode ser feito um exame demissional? Então, sim, nesse caso, ele tem que fazer uma carta e falar para a empresa, segura que ela está com um problema respiratório, espera a crise passar para mandar embora para poder dar apto o exame demissional. Mas aí entenda que a postura dele é no sentido do quê? Eu estou aqui com uma pessoa que não está bem de saúde, mas isso não tem nada a ver com a questão do que você fazia ou não na empresa, entendeu? É isso que eu quis dizer. Por causa da asma, não, isso não. Agora, pelo código de ética dele, ele está certo. Não, você não está bem de saúde para trabalhar, você não pode produzir. Se você não pode produzir porque você não está bem, então, obviamente que você também não pode estar apta para ser demitida. Então, mas aí é uma questão do bem-estar da saúde física. E não atrelado que esse problema é por causa da empresa ou não. A empresa ela pode mandar embora. O máximo que ela vai fazer é segurar, esperar você melhorar da crise, que nesse caso aí, obviamente, para você, psicologicamente, acho que não ia resolver. Porque aí você ia para casa, segurar mais 2, 3 dias para poder ser mandado embora. Então, tipo, acho que o psicológico ia ser até pior, né? Sim. Não, ficou bem claro para mim. Obrigada. Imagina. Gente, alguma dúvida? Não? Não. Não. Por enquanto não, né? Então tá bom. Peraí, Vitória. Beleza. Por enquanto não. Por enquanto nenhuma dúvida. Então tá bom. Flavinha, tranquilo? Tranquilo, show. Nenhuma dúvida, tá tudo tranquilo para mim aqui também. Perfeito. Por enquanto não, Van. Então tá bom. Adoro, por enquanto não. Aí o que acontece, gente? O admissional, olha aí, ó, como está escrito. Antes que o trabalhador assuma suas atividades. Periódico. Trabalhadores expostos a risco vai ser repetido mais vezes ao ano aí, provavelmente 2 vezes. Eu para ser sincera, eu nunca vivenciei empresas que fazem exame de cada 4 meses, mas tive o relato de uma colega que na empresa que mexia com muito produto químico, eles faziam cada 4 meses. Lá em Piracicaba. Eu não vivenciei, mas ouvi essa vivência dessa colega. Então, de fato, é isso, né? Dependendo do risco, dependendo do agente que a pessoa é exposta, às vezes vai ser até menos que 6 meses, né?
a cada ano ou intervalos menores. E aí, gente, tudo isso está lá no anexo, né? Número 6 da NR15. Geralmente, aí, é anual para menores de 18 e maiores de 45, e existe a possibilidade para entre dos 18 aos 45, 2 anos. Mas eu já ressalto para vocês que são pouquíssimas empresas que fazem cada 2 anos. A grande maioria é 1 ano, tá? Porque existe esse respaldo, mas existe o respaldo logo em cima, você vê que está falando a cada ano, ou intervalo menor. De repente, eu me arrisco a fazer cada 2 anos, acumula-se demais, né, esse acompanhamento. Então, dependendo da doença que a pessoa pode vir a acarretar devido às questões de exposição, questões físicas, aí, no caso, a pessoa ganha mais ênfase ainda, né? Então, a empresa só vê a cada 2 anos a situação, então, nunca é aconselhável, tá? O retorno ao trabalho, aí aqui é a questão aí de mais de 30 dias afastados, né? Ou parto, então fiquei 4 meses aí de licença. Tem empresa, gente, que nas férias faz o retorno ao trabalho. Alguém já ouviu sobre isso? Que a pessoa volta de férias e faz o exame de retorno? Não? Não, esse eu nunca ouvi falar, não, Vã. Então, tem uma empresa lá em São Carlos, que o meu cunhado, inclusive, trabalhou, e ele fazia. Voltava de férias, fazia, porque ela levava a risco isso daqui, ó. Período igual ou superior a 30 dias. Então, pegou 30 dias de férias, como eles tinham o médico do trabalho, né, na fábrica, então a pessoa voltava de férias já no primeiro dia do retorno de férias, já passava com o médico do trabalho antes de ir para o setor. Tá errado? Não, tá seguindo a risca, né? Então, só respaldo, né? A mudança de função, né? Antes da data de mudança também, tá? Geralmente, as promoções, as mudanças de cargo, de função, acontecem sempre no dia 1º de cada mês. Por quê? Por uma questão de competência. Então, do dia 1º, então vamos lá, participei do recrutamento interno em agosto, passei, uhul! Então, a partir de 1º de setembro, eu estou em novo cargo. Legal. Então, eu tenho que fazer o exame em agosto. Né? Uma semaninha aí antes eu já tenho que fazer. E não dia 10 de setembro, 20 de setembro, tá? Mesmo estando na empresa. O ideal sempre é fazer antes. Você já não mandou a documentação da promoção? Você já não teve que organizar tudo isso para mudança de função? Então, já faz o exame de mudança de função. E o exame demissional, que aí, gente, olha o que ele traz aí, né? Lembrando que grau de risco 1 e grau de risco 2, que são as empresas que têm menos grau de exposição de riscos aos funcionários. O exame, 135 dias ele vale. Agora, a exposição que essas pessoas, os agentes nocivos que ela trabalha, já são grau 3 e 4, graus mais graves. Então, nesse caso, o exame só vale por 90 dias, tá? Do atestado médico, 2 vias, uma para a empresa e uma para o funcionário. Nesse prontuário, o prontuário médico tem que ser guardado aí por 20 anos, tá? E esses dados aí, todos, a CIPA também faz esse controle para entender se aquele setor está mais seguro ou não, se aquele setor está dentro do que as normas determinam, né? Então, por isso que ajuda também. E aí, as ações desse programa, né, desse controle de saúde ocupacional, tem que trazer palestras anualmente de alcoolismo, tabagismo, hipertensão, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS também. E a AIDS, gente, assim, falar de DST e de AIDS, tá? Tem que falar das duas situações. Doenças oculares, enfim. Primeiros socorros, aquela caixa que a gente falou na última aula, né? Somente o básico do básico, porque aí já faz um bom tempo que já foi... Oi, pode falar. Falando nessa questão de DSTs e tudo mais, do CIPA, do CIPA do CIPAT, né? Teve uma vez que minha tia e meu tio, eles são atores, né? E eles têm contrato com o SESC. E teve uma vez que eles fizeram uma intervenção cultural com os funcionários do SESC, falando sobre a prevenção e tudo mais, das DSTs.
E aí eu fui ajudar porque eu fui fotografar, né? E, nossa, foi muito, muito legal. Então, eles foram em todas as áreas do Sesc, e aí eles fizeram, tipo, um rap com uma música, assim, falando sobre as ISTs e tudo mais. Foi bem bacana. Nossa, e é muito bacana, porque assim, viu, gente? Fica parecendo, imagina, mas todo mundo sabe disso. Não, às vezes a pessoa não sabe mesmo. E não sabe que eu falo dos detalhes ali da questão, assim, do que fazer de fato para se prevenir. A gente está vendo aí uma crescente gigantesca, por exemplo, de AIDS, né? Então, quer dizer, como assim? Se a gente sabe que na década de 80, na década de 90, quantas pessoas, inclusive quantos artistas morreram. E quando eu falo artistas, é no sentido de que isso foi divulgado, foi propagado, foi falado. E mesmo assim as pessoas às vezes ainda acham que eu fazendo isso aqui não dá nada, até parece que isso aqui vai me prejudicar. Então não é um assunto, nossa, cansativo. Não. É um assunto necessário e é por isso que o RH tem que acompanhar, porque se o RH cuida de treinamento, ele tem que acompanhar se dentro da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é a CIPAT, se está obedecendo o que traz a NR específica. Tem que falar sobre isso, e não é falar só da AIDS, tem que falar da AIDS e tem que falar das doenças sexualmente transmissíveis. E é muito bacana, viu, gente? Pode falar. Você falou agora dessa crescente da AIDS. Não é só ela, eu estava lendo um artigo essa semana, porque você sabe, eu acompanho muita coisa sobre gestação e bebês, né? E aí estava falando que teve um aumento, tipo, exorbitante de casos de sífilis no Brasil. E, assim, o perigo que está acarretando, porque está uma nova... É basicamente uma nova epidemia, que nem teve nos anos 80, que foi quando eles implementaram o uso do colírio de nitrato de prata, e tá, tipo, virando o que foi nos anos 80, de tão grande a quantidade de casos que está tendo de sífilis no Brasil. Então, por isso que, né, não tem como achar que, imagina, não precisa falar sobre isso. Não, tem que falar sim. Inclusive, pessoal, dependendo da quantidade de atestados que surjam, e aí se vir com o CID, né, que é aquele código de identificação da doença, dependendo do CID, que às vezes as pessoas autorizam a colocar, veio lá o CID, e aí você vê que tem alguma questão dessa, claro, você não deve jamais falar, né, quem é o funcionário ou funcionária, mas dependendo da quantidade, não precisa esperar a CIPAT, né, gente? Como RH, você já tem que olhar e falar, opa, vamos fazer uma conscientização, vamos fazer uma palestra, vamos chamar alguém da área de saúde para explicar e aí fazer para todo mundo, não só para aquele que entregou. Porque às vezes, sei lá, você recebeu 10 atestados de sífilis. Meu Deus, você não vai comentar isso jamais, porque pela questão ética. Mas será que já não é legal, então, fazer uma ação, né? Até para as pessoas se conscientizarem? Então, isso tudo são coisas que um RH humanizado tem que pensar, tá? Gente, o grau aí também, além dos riscos que estão envolvidos, é também quantidade de funcionários. Graus 1 e 2, 25 trabalhadores. Então, o exame, ele dura aí 135 dias. Graus de risco 3 e 4, até 10 trabalhadores, 90 dias, tá? Lembrando aí da questão de não ter o médico coordenador, tá? E aí eu trouxe do exame, porque a gente acabou de falar do exame, mas aqui também serve para não precisar ter médico do trabalho, vamos dizer assim. Os 135 dias, 90 dias que estão logo abaixo, pela questão até de fazer o exame demissional, né? Por que isso, gente? Para uma economia também, para você não ter que pagar exame de novo, tá? Isso aí de fato, a questão maior, o foco é a economia, tá? O PPRA já foi, a gente terminou aqui, porque acabou repetindo aqui. Gente, dúvidas? Não. Não? Tranquilinho? Sim. Foi bom para vocês, Casa? Foi ótimo. Foi ótimo. Ótima aula. Gente, então é isso. É uma aula que Cheguei a gente um pouquinho tenta atrasado, mas desculpa. Imagina, Fernando. A gente acaba, às vezes, né, um pouquinho mais teórica, por isso que a gente traz os exemplos, as perguntinhas, né, Flávio?
para tentar minimizar, mas é uma aula rica no sentido aí de um RH precisar saber e cuidar de tudo isso, né? Então, por isso que é tão importante. Então, se surgir perguntinhas, olha, Vanessa, aconteceu isso, o que você acha? Flávio, eu entendi que é assim mesmo? Pode perguntar para a gente está à disposição sempre, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, maravilha. Tranquilo, Flávio? o chat está assim, ó, sob os meus cuidados. Adoro! Gente, então, ó, deixa eu de compartilhar, vou parar a gravação.